Já estamos de volta, é um prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Obrigado por você estar aí acompanhando o programa Na Mira da Verdade. E eu queria dizer para você que você pode mandar as suas perguntas para a gente através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Manda aqui para a gente. Pode usar também as redes sociais, facebook.com/Na Mira da Verdade e também o nosso Instagram, @Na Mira da Verdade. Pode mandar sua pergunta para a gente lá também, tá bom? Participe aí, tire as suas dúvidas com a gente, como por exemplo o Denei. Ele mandou pelo Facebook a pergunta dele: professor Leandro Quadros, você está na mira, mas nós estamos aí nesse mês de novembro, já está no comecinho, novembro não, né? Entramos agora aqui no mês de dezembro já, né? Hoje dia 5 e a gente está chegando perto do Natal. E com certeza essa questão do Natal sempre traz algumas indagações com relação a essa festividade, aos elementos do Natal. E a pergunta do Dinei é a seguinte: tem uma dúvida que deve ser de muita gente. O Natal deve ser festejado ou é uma festa pagã? Podemos montar uma árvore de Natal em nossas casas? A Bíblia fala alguma coisa sobre esta festa? Sempre no final do ano tem essa questão, professor. Sempre. Toda vez que a gente faz um programa antes do Natal aí, tem essa questão. Agora, mais uma vez, você está na mira, eu quero que você responda. Vamos ver o que você vai responder, se é igual todo ano ou você tem outra informação aí. Como é que é? Veja, primeiramente, amigo telespectador, nós não podemos avaliar uma festividade ou qualquer outra coisa apenas pela sua origem, né? Por exemplo, se eu não vou celebrar o Natal hoje, porque teve em parte uma origem pagã, eu não posso celebrar e fazer uso de um monte de coisas, né? Por exemplo, o uso de uma aliança de casamento na mão esquerda, não é? É uma prática pagã, tá? Cria-se em Roma, os romanos ensinavam que este dedo aqui era ligado à veia do amor, que chega ao coração, então você coloca a aliança para ter sorte no amor. É algo pagão, mas adquiriu um outro significado na cultura. É uma identificação de uma pessoa que é casada ou não. Há um princípio na Bíblia que proíba identificar-se como casado dessa forma? Não há nem que sim e não que não. Então, é uma coisa cultural. Flores num velório é pagão. Isso é um costume pagão, não é? Então, se nós vamos... Outra coisa, quem garante que a TV que você está assistindo não foi fabricada por um pagão? Ninguém pode garantir isso, não é? Então nós temos que pensar mais, né? Nós temos que refletir mais nas implicações das nossas crenças. Obviamente, teve um momento em que se celebrava o nascimento do sol, uma festa chamada Natalis Solis Invictus, ou seja, nascimento do sol invencível, em latim. Só que o que acontece, inicialmente essa festa nem era celebrada no 25 de dezembro, era celebrada em janeiro. Depois, esta festividade assumiu uma conotação cristã. O Papa, se eu não me engano, o Papa Júlio I, ele teve uma ideia interessante, né? Como se celebrava o nascimento do sol naqueles anos atrás, passados, né? Vários séculos atrás, o que ele pensou? Com base em Malaquias 4, ali 1 e 2, que fala que Deus mandaria o sol da justiça, que é Cristo, ele raciocinou mais ou menos o seguinte: bom, vamos estabelecer uma festa, né, em que as pessoas não celebrem o nascimento do sol, mas celebrem o nascimento do verdadeiro sol da justiça, que é Cristo, não é? Então o que ele fez foi isso. Obviamente que assumiu uma conotação cristã. E não tem nada na Bíblia que proíba você celebrar o nascimento de Cristo. A data não foi preservada para nós, para não corrermos um risco, obviamente, de idolatrar a data, né? Mas nós percebemos em Lucas 2, por exemplo, 14, os anjos celestiais celebrando o fato de Cristo ter nascido. Diz assim: glória a Deus nas mais altas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, se os anjos celebraram o nascimento de Cristo, qual é o problema em celebrarmos o nascimento de Cristo? Nós podemos celebrar o nascimento de Cristo da forma cristã ou da forma pagã. Então, não tem nenhum problema
um cristão celebrar da forma correta o Natal. Agora, eu vejo na internet muitas discussões desnecessárias, pessoas brigando com as outras por causa disso. Eu vou finalizar deixando aqui um pensamento que eu li uma vez num artigo do meu amigo pastor Valdeci Júnior, né, que trabalhou uma vez aqui na Novo Tempo. Ele fez um artigo muito bom sobre a questão do Natal e ele fez uma conclusão muito interessante, que foi mais ou menos assim. No 25 de dezembro, muitas famílias, inclusive de não cristãos, estão reunidas, celebrando ou o nascimento de Jesus, ou a paz, ou o amor, ou a reunião familiar. E outros que se dizem cristãos estão brigando com os outros por causa do Natal. Nesse caso, quem é ímpio? Então é só nós refletirmos, né? As nossas ações dizem muito a respeito daquilo que está no nosso coração. Então, se em Atos 17, o apóstolo Paulo fez uso de um altar pagão, não para adorar a Deus, mas para explicar sobre o Deus verdadeiro, por que eu não posso fazer uso de uma festividade para falar da forma correta sobre o Natal? Então, me desculpe a franqueza, a pessoa tem que ter a mente muito fechada, né, para ser contra a celebração cristã do Natal. Muito bem, professor. Muito bem. Eu queria nesse momento, como sempre a gente faz aqui no Na Mira da Verdade, né, e nos programas da Novo Tempo também, sempre nós oferecemos cursos bíblicos gratuitos, graças ao projeto Anjos da Esperança, o qual mantém essa instituição para que mais e mais pessoas tenham a chance de conhecer essa esperança que tanto pregamos aqui, que é o nosso Senhor Jesus e a sua breve volta em nosso mundo para nos buscar, nos resgatar e nos dar a eternidade. E os cursos bíblicos que a gente oferece aqui, todos eles são gratuitos. Existe custo para fazer isso, esses diversos cursos que nós temos aqui e que oferecemos gratuitamente. E esse é o mais novo que nós lançamos aqui na Novo Tempo. É o Divertir e Instruir. É um curso bíblico num formato de um coquetel. Sabe esses exemplares onde você faz palavras cruzadas, caça-palavras, o jogo dos 7 erros. São vários joguinhos como esse, onde você vai aprender da palavra de Deus, do amor de Deus e vários assuntos profundos da palavra de Deus. Para você ter esse curso bíblico aqui, ó, essa revistinha de joguinhos da palavra de Deus, você pode ligar para a gente agora, 0 operadora 12 ou no horário comercial, se você está vendo uma reprise deste programa. 0 operadora 12 21 27 3121, você liga lá, você pede o curso bíblico novo da Novo Tempo, Divertir e Instruir, ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá? Lá você também vai entrar no espaço, tem escrito assim, peça seu curso bíblico gratuito, você vai entrar no espaço onde você vai preencher um cadastro e você vai receber gratuitamente aí na sua casa os cursos bíblicos que oferecemos aqui em todos os programas e no Na Mira da Verdade também. Muito bem, participe aí com a gente, manda sua pergunta por SMS, como por exemplo, essa que chegou aqui, deixa eu ver quem mandou, foi o Wesley, ele é de Ibiporã, Paraná. Não perco nenhum Na Mira. Obrigado, meu amigo, por você participar e acompanhar a gente aí. Gostaria de saber mais sobre Apocalipse 11. Apocalipse 11, as duas testemunhas, onde diz que elas atormentaram as pessoas que ali estavam e os que habitam na terra se regozijarão sobre a morte dessas testemunhas, e depois de 3 dias e meio elas ressuscitarão. Gostaria de saber mais sobre este assunto. Bom, vamos aqui tentar formular a pergunta. Essas duas testemunhas que diz Apocalipse 11, professor Leandro Quadros, o que quer dizer essas testemunhas que atormentam pessoas ou atormentaram pessoas? Vamos ler aqui para ver se a gente consegue entender qual é a dúvida dele, né, professor? Olha, aqui no verso 3, eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias.
As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisará ser morto. Quem são essas duas testemunhas, professor, que fala aqui Apocalipse? A gente sabe que o livro de Apocalipse é um livro bastante cheio de ilustrações aqui, mas muitas coisas são literais. Nesse caso, o que é isso aí, professor? É literal? É figurativo? O que quer dizer? Aqui nós estamos diante de um texto simbólico. E aqui é o seguinte: primeiro, diz que essas duas testemunhas profetizariam 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, em profecia, nós interpretamos profecias utilizando o chamado princípio diano. O que é o princípio diano? Numa profecia apocalíptica, um dia equivale a um ano. Então, isso era comum, para os judeus e os cristãos protestantes, de fala inglesa até o século XIX, utilizavam muito o princípio diano para entender as profecias, e nós também o fazemos. Então, o primeiro ponto, os 1260 dias são simbólicos, representam 1260 anos, Então, a profecia, obviamente, é simbólica. Então, quem são as duas testemunhas? Existem duas interpretações principais. Existem outras que eu não vou considerar, mas as duas principais são: as duas testemunhas podem representar a Bíblia, a lei de Moisés e os profetas, ou as duas testemunhas podem também representar o povo de Deus, que é perseguido. Ali em Atos 1:8, Jesus diz para os seus seguidores o seguinte: e sereis minhas testemunhas, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Avaliando o contexto, o que aconteceu durante 1260 dias? Durante 1260 dias foi o período medieval. De 538 a 1798 foi um período de 1260 anos em que tanto a Bíblia como o povo de Deus foram perseguidos pela Igreja de Roma. Essa perseguição acabou em 1798, bem certinho ao final dos 1260 anos, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier a mando de Napoleão Bonaparte. Então, esse período de 1260 anos é um período em que cristãos foram perseguidos, em que a Bíblia foi proibida, apenas o alto clero tinha acesso à Bíblia. Então, esses 1260 anos se refere ao período medieval em que tanto a Bíblia como o povo de Deus foi perseguido. Depois, há uma menção aqui no versículo 7 de uma besta do abismo que pelejaria contra essas duas testemunhas. Tradicionalmente, alguns intérpretes historicistas têm interpretado isso como uma referência à França, na época da Revolução Francesa, quando a França pelejou contra a Bíblia e o povo de Deus. De que maneira? Se declarando um país ateu e queimando muitas Bíblias em praça pública. Então, alguns intérpretes creem, por exemplo, quando o verso 9 fala dos cadáveres das duas testemunhas diante de uma praça, seria uma referência às Bíblias que foram queimadas naquele período. Então, a essa interpretação historicista, não conseguimos bater um martelo para dizer se é apenas a lei de Moisés, os profetas, ou apenas o povo de Deus. É o mais provável que as duas coisas estejam envolvidas aqui, como sendo as duas testemunhas. Porém, usando esse princípio historicista, conseguimos realmente perceber que se refere à palavra de Deus, ao povo de Deus que foi perseguido por 1260 anos. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha agora, essa aqui chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Dan Sena. Ele diz o seguinte, começa lendo um texto de 2 Coríntios 3,14, que diz o seguinte: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por
na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Se a gente lê aqui na linguagem de hoje, 2 Coríntios 3,14 diz o seguinte: mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está encoberta com o mesmo véu, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une a Cristo. A pergunta dele é o seguinte: nesse texto, está dizendo que Deus aboliu a lei ou é uma maneira simbólica de falar da lei ou da velha aliança? Veja, vamos ler aqui com atenção o versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Que véu? Aqui no contexto, o véu é a cegueira espiritual das pessoas que não queriam ver o Messias nas Escrituras do Antigo Testamento. E é dito, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Cristo ajuda a remover a cegueira espiritual da pessoa. Então, o que é removido não é a lei, é o véu da cegueira espiritual. E o verso 15 continua. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, Moisés era lido até os dias em que Paulo escreveu esse texto, demonstrando o quê? Eles tinham o Antigo Testamento como a Bíblia deles, né? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, né? A cegueira espiritual. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, o contexto é totalmente outro, tem nada a ver aqui com lei, né? O que ele quer mostrar aqui é o quê? Que em Cristo a cegueira espiritual é tirada, de forma que a pessoa pode ver no Antigo Testamento o Messias. E quando aceitamos a Cristo como Salvador, a cegueira espiritual é tirada de nós. Óbvio, há aqui no versículo 6 uma referência, né, que fala que nós estamos numa nova aliança que não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui o autor quer destacar o quê? Que além de a cegueira espiritual ser tirada de nós, por estarmos numa nova aliança, ou seja, numa nova fase do plano de salvação que foi inaugurada por Cristo, a nossa obediência a Deus não será pela letra da lei, mas será pela influência do Espírito. Isso não abole a lei, porque Hebreus 8:10 diz que a lei é escrita no coração, mas só mostra que uma obediência externa é legalista e mata. Agora, uma obediência motivada internamente pelo Espírito, esta é a obediência verdadeira, né? Então, precisamos fazer essa análise um pouquinho mais ampla para não interpretarmos de forma distorcida 2 Coríntios 3:14. Muito bem, professor. Uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o José Márcio. Ele mora em Congonhas, Minas Gerais. E a pergunta do Zé Márcio é a seguinte: sou casado somente no civil e gostaria de saber se essa situação de fornicação se aplica a mim e a minha esposa. Você pertencer à igreja e ter apenas o casamento no civil, você está em fornicação ou não? Não está, meu irmão, pelo seguinte: lógico que o casamento ideal para Deus é aquele em que há um testemunho diante da sociedade, não é? E também diante da igreja de que houve aquela união. Porém, mais do que isso, realmente o matrimônio é um testemunho social, né, da sua união com uma outra pessoa. Nos tempos bíblicos, o matrimônio ocorria das duas formas, né? Havia um contrato civil de 1 ano, que seria o noivado, né? Mas já era considerado um casamento, porque se a pessoa cancelasse o contrato, era visto como divórcio. E depois deste 1 ano de contrato, havia o casamento no religioso e depois a atividade sexual normal de um casal. Então, já que vocês regularizaram a situação diante da lei, Deus considera perfeitamente válido o matrimônio de vocês. Óbvio,
como há uma sequência em Gênesis 2:24, ou seja, sair da dependência dos pais, unir-se à mulher, ou seja, casar-se para depois relação sexual, como você já tem uma vida conjugal, então, pelo menos, boa parte das igrejas cristãs prefere não fazer a cerimônia no religioso, já que vocês já têm uma atividade sexual e já têm uma relação reconhecida perante a lei. Então, fique tranquilo, vocês não estão em fornicação de forma alguma. Agora, qual que é o sentido da palavra fornicação para aqueles que ainda não sabem direito? Fornicação é sexo fora do matrimônio. Antes do casamento ou depois do casamento? Qual a diferença de fornicação e adultério? Adultério é você fazer sexo sendo você comprometido ou estando comprometido com outro alguém. Fornicação é sexo fora do matrimônio. Tá? As pessoas confundem as duas coisas, mas são coisas diferentes, obviamente. Ok? Muito bem. Participe aí, mande suas perguntas pra gente. Não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Juntos nós vamos aqui tirar as conclusões do que a Bíblia fala pra gente. Esse é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E é importante ter a sua questão aqui. Não importa qual a sua denominação religiosa, nós estamos aqui juntos para estudar a palavra de Deus. Obrigado a você, meu irmão católico, que sempre acompanha o nosso programa e faz o nosso programa acontecer. Você, meu irmão da Igreja Batista, você, meu irmão da Presbiteriana, você, meu irmão que é espírita, você, meu irmão que é um ateu, mas que está aqui vendo o programa, querendo tirar suas conclusões, achando que a gente está falando, será que o que é que eles estão falando sobre esse Deus que eles tanto pregam? Meu irmão, o que nós estamos aqui mostrando a você, telespectador, é o que a Bíblia tem para nos orientar para as mais diversas questões sobre religião, sobre espiritualidade. E se você tem alguma pergunta, não tenha preconceitos não. Manda para a gente e vamos colocar na mira da verdade. Muito bem, a próxima pergunta, olha essa pergunta aqui, ó. Chegou pelo nosso SMS. Professor, eu queria saber como os adventistas creem no que vai acontecer ou o que acontecerá com o povo judeu no tempo do fim. Alguns pensam que Jesus descerá no Monte das Oliveiras e pelejará contra as outras nações, pois os judeus se recusam a adorar o anticristo. O que vocês dizem sobre esse assunto? Como vocês creem com relação à nação judaica em relação ao fim dos tempos, na volta de Jesus? Eu vou abrir aqui também para recomendar um livro muito importante para você estudar esse assunto. É um livro da Unaspress, Imprensa Universitária Adventista. É um livro que vai ser muito interessante para você entender o papel de Israel na profecia, porque os dispensacionalistas, eles têm uma crença muito distorcida, não é por maldade, tá? Muitos cristãos sinceros creem desta forma, porém é uma crença distorcida pelo seguinte: eles creem, por exemplo, na literalização de todas as profecias referentes a Israel no Antigo Testamento. Então eles creem assim, que se Deus não cumpriu no passado todas as profecias referentes a Israel, então Cristo cumprirá com os judeus para só depois o seu reino se manifestar em glória e majestade. Só que essa literalização das profecias referentes a Israel, ela é um erro, porque as profecias têm um caráter condicional. Né? Eles não consideram a condicionalidade da profecia, ou seja, há profecias que, para se cumprirem, elas dependem também de uma resposta humana. E como elas não se cumprem, elas não vão se cumprir mais daquela forma. Agora a Bíblia apresenta Israel não mais como uma nação teocrática, a Bíblia apresenta a igreja como uma continuidade de Israel. Então, uma das bases dos dispensacionalistas é separar Israel da igreja. Então, Israel é uma coisa, as promessas referentes a Israel se cumprem, e aí depois vem a igreja. Mas Paulo não ensina isso. Quando você vai, por exemplo, para Romanos 10, Romanos 11, você vê que Paulo apresenta Israel e a igreja como um povo só. E em Gálatas 6,14, Paulo faz uma afirmação muito interessante. Ele diz assim, ó. Na verdade, Gálatas 6,16, ó.
E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo inclui aqui todos os cristãos como parte de Israel. Então nós não cremos como os dispensacionalistas, nós cremos que a volta de Cristo será um evento só e em que ele vai abençoar Israel e a igreja. O livro que eu vou indicar para você se aprofundar nesse assunto é Nosso Criador Redentor, Introdução à Teologia Bíblica da Aliança, do Dr. Hans Larondel. Então entra lá no Google e pesquisa UNASP Store ou UNASPress. E aí você vai encontrar na UNASPress este livro, Nosso Criador Redentor, Introdução à Teologia Bíblica da Aliança. Ali você vai poder se aprofundar muito e perceber que essa explicação literalista que é dada sobre Israel na atualidade, ela realmente não tem base bíblica. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um programa na Mira da Verdade, agradecendo a você, meu irmão, pelas respostas baseadas na Bíblia que nos ajuda sempre a conhecer mais a Palavra de Deus. Foi bom, amigo Tito, estarmos aqui com os nossos telespectadores. E lembre-se, amigo que nos acompanha, que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. A gente agradece a você, que sempre está aqui com a gente, fazendo as suas perguntas, fazendo o programa acontecer. Aqui no programa você sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão, sempre, na mira da verdade. Obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.